Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Uma pessoa decidida, você sabe quem é? É aquela pessoa que sabe o que quer, é uma pessoa que tomou uma decisão e ela fica firme. Vamos ver logo após a vinheta. No dicionário, uma pessoa decidida é uma pessoa inabalável em seu propósito, naquilo que ela determinou, naquilo que ela quer. Vamos ao tema de hoje? Decida confiar em Deus. Olha que tremendo estudo que vai ser. O nosso texto base está em Provérbios, no capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, decidir significa determinação. Por isso que nós não podemos decidir a vontade de Deus. Por isso que nós não podemos falar para Deus o que Ele deve e o que Ele não deve fazer. Porque nós somos servos e decidir é justamente isso. Eu determino, eu resolvo, é uma opção que eu faço por alguma coisa. Eu escolho um lado. E é importante nós entendermos isso. Uma das grandes dificuldades do homem confiar em Deus é justamente, ao invés de confiar em Deus, confiar nos seus próprios recursos, confiar na sua inteligência, no seu intelecto, no seu físico, no seu financeiro. E até mesmo, ao invés de confiar em Deus, confiar no outro semelhante a si. Quando eu falo assim, essa pessoa, ela pode fazer alguma coisa por mim. Isto é o que traz grande dificuldade para o homem confiar em Deus. Davi, ele fala no Salmo 62, verso 8, assim: confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Olha como Davi fala, olha o conselho que Davi dá ao povo: confia sempre em Deus. Mas aí o salmista, no Salmo 115, o verso 9 a 11, fala assim, confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E nós vemos ainda Isaías, o profeta Isaías 26, verso 3, falando assim: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Que tremendo isso! Você entender que o Senhor, Ele quer que confiamos, mas que nós nos colocamos com propósito. Ele quer uma decisão. E a gente vê aqui nos Salmos, Davi, ele escolheu, ele decidiu confiar em Deus. E a gente olha quantos personagens da Bíblia, eles escolheram, eles decidiram confiar em Deus. E olha, era independente de circunstâncias. Nós poderíamos citar Abraão, que é o pai da fé, como diz Hebreus 11. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Nós poderíamos falar de Gideão, de Noé, poderíamos citar José, Daniel, Débora, Esther, Ana. São muitos e muitos personagens que decidiram, que tiveram como propósito confiar em Deus. Mas nós vamos começar falando sobre Davi. Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, o rei Saul queria que ele vestisse toda a roupa dele, Armadura, capacete, tudo. Mas Davi, ele decidiu ir enfrentar o gigante Golias sem a armadura do rei Saul. Davi, ele decidiu confiar no nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 e 46, fala assim: contudo, Davi retrucou ao filisteu, E é interessante que ele vira para o filisteu, lá para Golias, e fala assim: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Imagina o escudo do homem. Eu, Davi falando, no entanto, eu venho a ti em nome de Yahvé, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que desafiaste. Olha que tremendo. E olha a confiança dele no nome do Deus Todo-Poderoso. Hoje mesmo ele disse para Golias: Yahvé te entregará em minhas mãos.
Isto é ele decidir, ele não decidiu confiar no que ele tinha, ele decidiu confiar no nome do Senhor Todo-Poderoso. O Salmo 44, verso 6 diz assim: minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. É justamente isso, é uma decisão. Vamos ver outro? Falando sobre Davi ainda, Naás, ele era rei dos Amonitas. E Naás, ele faleceu e o filho dele, Anum, assumiu o lugar dele. Davi, para consolar Anum pela morte do pai, Davi ele manda mensageiros para consolar Anum. Mas os homens lá chegaram para Anum e envenenaram Anum. Falaram: olha, Anum, Davi, ele não está querendo ser bonzinho, não. Ele só está aqui, ó, para saber como estão as coisas para fazer a guerra. E Anum, ele tratou os mensageiros de Davi com desprezo. Ele maltratou os mensageiros. Ele envergonhou os mensageiros de Davi. E quando Davi soube disso, aí o negócio ficou, difícil. Em compensação, já Anum, os amonitas, eles contrataram o exército da Síria para fazerem guerra contra Israel. Davi, ele não foi nessa guerra. Ele chamou Joabe, que era sobrinho dele, e Joabe, ele teve toda uma estratégia, porque era Joabe justamente quem comandava o exército de Israel. Vamos ver 1 Crônicas, capítulo 19, de 10 a 13. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, ele separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, como se o exército da Síria fosse mais forte do que o exército amonita. E fala assim: e o resto do povo, Joabe entregou na mão de Abisai. Abisai era irmão de Joabe, tá? Ambos eram sobrinhos de Davi. E puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E Joabe disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Ele disse assim para Abisai: e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Olha que estratégia tremenda, mas olha o conselho que Joabe dá para Abisai: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Aí vem a fé, a confiança, a decisão de Joabe: e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então nós vemos que Joabe, ele decidiu confiar na vontade do Senhor. Ele confiou ao Senhor a vida dele, a vida de Abisai, a vida de todo o exército de Israel. Ele confiou nas mãos de Deus. É escolha, é decisão. E nós vemos que Deus deu grande vitória para eles. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre Paulo. É impressionante que Paulo, ele estava preso, E ele decidiu, ele escolheu também ser julgado lá na Itália, lá em Roma. Ele apelou para César. E ele foi de navio, como prisioneiro. Imagina só. Como ele apelou para ser julgado por César, ele tinha que ir para Roma, Ir para a Itália. E a viagem foi uma viagem muito perigosa. Paulo chama o centurião que estava responsável por eles, pelos prisioneiros, e Paulo ele adverte que seria uma missão muito turbulenta. Essa viagem seria muito difícil. E ainda Paulo fala que sofreriam muitas perdas. Mas sabe o que o capitão fez? Preferiu confiar no piloto, ou seja, lá no capitão. Ele preferiu confiar no mestre da embarcação. Paulo havia falado para o centurião, mas ele fez a escolha dele, ele fez a decisão dele. Ele não quis ouvir Paulo. Atos 27, 11, olha o que diz. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. É decisão. No decorrer dessa viagem, Paulo adverte eles várias vezes e adverte novamente. Vamos ver Atos 27 e 21. É tremendo você ler Atos 27. E havendo já muito que não se comia, porque estava tremendo a tempestade, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim
e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. E Paulo, ele tenta animar aqueles homens, ele tenta animar os prisioneiros, ele tenta animar os soldados, ele tenta animar o centurião. E a viagem estava cada vez mais difícil. Eles já haviam perdido a carga no navio, que era a carga de trigo. A tempestade estava muito forte e o navio estava indo a pique. Vamos ver Atos 27 e 22, que diz assim: mas agora, Paulo falando, tá? Eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha só a situação que eles estavam. E Paulo se posiciona. Paulo fala assim: gente, agora não adianta, já estamos aqui. O negócio é a gente ter ânimo, porque ninguém aqui vai se perder, a não ser o navio, a carga do navio. E Paulo, ele tinha o porquê, ele assegurar, porque Paulo, se tem um homem na Bíblia que nos ensina a decidirmos confiar em Deus, Paulo é um deles. E Paulo, ele conta a visão. Vamos ver Atos 27, verso 23 a 25, porque esta mesma noite Paulo fala assim: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, Paulo voltou aos senhores, né? Ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Lembra que eles estavam numa tempestade? Que estava feio, parecia que o barco ia virar e que todos iriam morrer, e Paulo fala: não vai acontecer, nós não vamos morrer, nenhuma alma vai se perder. A decisão de Paulo era confiar no que o Senhor falou para ele. O importante para ele não era o que os homens, não eram as evidências, não era a tempestade, mas era assim o que Deus havia dito. Tudo estava contrário. Tempestade forte, as cargas já, estavam perdendo as cargas, os marinheiros estavam no medo intenso de naufragar. Eles queriam fugir do navio, mas Paulo incentivava eles. Paulo falava: tem de bom ânimo, não saiam não, porque vai ser pior para vocês. E Atos, capítulo 27, versos 33 e 34, me trouxe uma coisa muito importante, que fala assim, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, porque a tempestade estava muito furiosa. E fala assim: não havendo provado nada. Portanto, Paulo fala para ele: exorto-vos a que vos comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Gente, olha a confiança que Paulo tinha na promessa que Deus tinha feito para ele. Aí quando o Senhor mostrava, o Senhor falava comigo, eu trago para mim como está a tua confiança naquilo que Deus já falou para você. Será que as circunstâncias estão te fazendo apavorar? Estão te fazendo querer sair do barco? Estão te fazendo esquecer do Senhor e deixar o Senhor de lado? Mas veja Paulo, olha o que Paulo fez no meio daquela tempestade. Atos 27, 35. E havendo dito isto, olha que segurança, olha que confiança, olha que decisão tremenda. Tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Aí eu parei um pouquinho, porque nessa madrugada o Senhor falava para mim: decida confiar, mas traga o exemplo do naufrágio do navio que Paulo estava. Por isso que eu falo que Deus vai falar com você através desta mensagem. E quando Paulo, naquela situação, ao invés dele se apavorar, ao invés dele se deixar levar através dos companheiros que estavam todos apavorados, ele estava tranquilo, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E quem era o Deus dele, como nós lemos no versículo, em um dos versículos anteriores. E como Paulo falou, tudo aconteceu. O navio realmente teve perda total, os homens pularam da água, mas já perto, e todos se salvaram. 276 almas. E como Deus, ele se importa com uma vida.
Deus é tremendo. E Atos 27, 44 fala assim: e os demais, como eles se salvaram, né? Uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Paulo não ficou olhando os ventos fortes, não. Paulo não ficou olhando o que as pessoas estavam falando, não. Paulo não ficou olhando a tempestade, as perdas consecutivas que estava tendo, porque toda hora eles estavam aliviando o navio, jogando cargas no mar. Ele não se deixou levar pelo desespero da tripulação, ao contrário, ele continuou firme, ele continuou inabalável, confiando na palavra que Deus mandou o anjo entregar a ele. Para nós mantermos as nossas escolhas, a escolha de decidir confiar, nós precisamos viver as resistências, vencer as resistências. Nós precisamos vencer as barreiras que existem para impedir a nossa fé. Desses 3 exemplos, de Paulo, de Joabe e também de Davi, nós vemos que estiveram presentes 3 barreiras que eles tiveram que vencer. A primeira barreira é a ansiedade. A ansiedade, conforme está vendo que tudo está indo de mal a pior, a pessoa fica mais ansiosa, a pessoa fica mais angustiada, fica mais desesperada. Mas olha o que fala em 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Olha a certeza de Pedro, porque ele tem cuidado de vós. Olha Mateus, o próprio Jesus falando, Mateus 6 e 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E olha o que Davi fala no Salmo 55 e 22. É tremendo você entender. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Ele, o Senhor, te sustentará e olha, jamais permitirá que o justo venha a cair. Como é importante você entender que ansiedade, a não ser que seja patológica, ansiedade generalizada, que vai para medicamento, eu não posso alimentar, eu não posso me orgulhar. Hoje a gente vê que as pessoas se orgulham. Olha, tá vendo? Eu tenho um laudo de ansiedade. Isso não é coisa pra gente se orgulhar, isso é coisa pra gente, Senhor, me ajuda a vencer mais esta barreira, me ajuda a vencer mais esse obstáculo. Entrega, confia e descansa no Senhor e deixa o Senhor agir. Outra barreira muito grande era o medo. Lembra do medo daqueles marinheiros, o medo daqueles tripulantes? Olha que Davi fala no Salmo 56, verso 3, todavia, quando o medo me atacar, porque pode acontecer, confiarei em ti. Olha que tremendo conselho de Davi. Olha o que o rei Josafá fala em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Então Josafá sentiu grande medo. Pode acontecer, mas ele decidiu buscar o Senhor, buscar o socorro do Senhor. E ele, o que ele fez? Ele convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Quando Josafá sentiu grande medo, ele buscou o Senhor. Mas outra coisa que a gente vê nesses 3 personagens, quando eles viveram a insegurança. Sabe o que é insegurança? É sensação, é um sentimento de não estar protegido, de não estar seguro. Mas olha ainda o próprio salmista Davi falando no Salmo 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Ainda Davi fala no Salmo 20, verso 6, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Combata a insegurança, combata o medo, combata a ansiedade. Você tem o Senhor contigo, você tem toda a estrutura porque o Senhor está contigo, a palavra de Deus está contigo. Você tem o jejum, você tem a oração, você tem intimidade com Deus, mas a decisão é você que tem, é você que pode. Eu decido confiar no Senhor. Eu não vou depender do homem, eu vou realizar e eu vou cumprir aquilo que o Senhor está falando que vai acontecer. Isaías 55 e 11 diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Já pensou se
aquela tormenta da tempestade, Paulo parasse de ouvir o que o anjo tinha dito para ele, Paulo ignorasse a palavra que Deus mandou para ele e ficasse olhando, vamos jogar essa parte do trigo no mar, e ele só fosse olhar as perdas do navio? Não! O que ele fez? Ele fez diferente. Ele olhou o que o Senhor falou para ele. Ele se manteve firme, ele se manteve inabalável, porque a palavra do Senhor é poderosa. Mateus 24:35 fala assim, o próprio Jesus falando, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Decida a confiar no Senhor, porque quando nós decidimos, o Senhor nos fortalece na decisão que tomamos. Isaías 40:29 diz assim, Ele é o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Decida confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor vai ver a bondade do Senhor com ele. Vamos ver Davi falando no Salmo 27, verso 13 e 14? Eles me fariam desesperar. Não fora minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Olha para você, olha para o que o Senhor tem falado. O importante é o que o Senhor fala. Ele é fiel nas suas promessas. Vamos começar a concluir. Nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor, para que na hora do dia mau, na hora da angústia, nós possamos tomar e mantermos firme essa decisão, mantermos nós inabaláveis no Senhor, na decisão que temos de confiar no Senhor. Independente da situação, o Senhor está conosco. Tiago 1:5 fala assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto. Peça e ser-lhe-á dada. Olha que palavra tremenda. Eu não posso me esquecer que a confiança em Deus traz bênçãos, traz vitória, traz mais intimidade. Deus se agrada quando eu confio. Em todos os momentos a confiança mostra que o Senhor está conosco. Decida confiar em Deus, pois Ele te sustenta quando você toma essa decisão. Jeremias 17:7 fala assim, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. É feliz, é bendito, é bem-aventurado aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Salmo 84:12, o salmista fala assim, Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. E eu te convido, decida confiar no Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude cada dia mais e mais a você colocar tua plena confiança nele. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar? Fique com Deus, Deus te abençoe.